Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Igreja Açores. No programa de hoje vamos conhecer mais duas ouvidorias da Diocese de Angra, Lagoa e Flores. Mas antes assinalamos o Dia da Mãe neste domingo. Todas as mães sabem que criam os filhos para o mundo e há outras que oferecem os filhos à Igreja. Irmelinda Noia ficou viúva quando o filho Jacob era ainda muito pequeno. Desde então a vida foi a dois na Ilha das Flores e na companhia de uma fé inabalável. Mesmo sabendo que o caminho do sacerdócio exigiria ficar longe do filho aos 15 anos. Por ser novinho, levá-lo, deixei-o lá, é uma dor, mas uma dor saudável. A saudade era muita, mas sei que era aquilo que ele queria. E como mãe, sempre o ajudei. Ao virar as costas, quando deixei lá e vim para as flores, foi muito complicado. Ao chegar a casa, ver o quarto dele, as coisas dele e não ter a presença dele. Mas Deus ajudou-me e consegui e estou muito feliz. Apesar de viver na Ilha Terceira, Jacob Vasconcelos mantém contacto diário com a mãe, que aceita ter de partilhá-lo agora com o mundo. É diferente, mas não foi perder. Sei que ele tem muito trabalho, mas liga-me todos os dias, dá sempre uma palavra amiga à sua mãe e não o perdi. Ele é de todos, ele é a vida que ele escolheu, ele é de todos, não é só meu. Irmelinda teve muitos anos para se habituar à ideia de ser mãe de um sacerdote. Afinal, ela percebeu desde muito cedo. Via-se nas suas brincadeiras, como eu gostava de ir à missa, todos os dias quando tínhamos lá o nosso quarto, eu ia por o cedo, depois vinha para casa e antes de chegar a casa havia missa e ele ia à missa. O pedido para ingressar no Seminário Episcopal de Angra não foi uma surpresa. Está bem, não há problema, a mãe ajuda, vai-te levar e está tudo bem. Mas também sempre diz, se estiveres no seminário e te sentires que não é isso o chamamento, regressas, que a mãe, da mesma maneira que disse que sim, se fosses, também porque eu prefiro dizer muitas vezes, eu prefiro ter um bom filho do que um mau sacerdote. Ele está feliz e estou muito feliz por ele. Irmelinda entregou um filho único ao serviço da Igreja. Já Elísia Pimentel teve 10 filhos e 3 deles são sacerdotes. Nasceram os 3 no espaço de 10 meses, entre 1974 e 75, e a mãe sempre soube que havia uma história bonita destinada a Adriano, José e Paulo Borges. São todos batizados, têm tudo. Mas é com os 3, senhora, porque nasceram os 3 no mesmo ano. Os pequeninos, a gente juntava-me à noite a rezar com eles, e eles também a rezar. Foram sempre umas boas crianças, educadinhas, eduquei-lhes à minha maneira, o que eu tinha e o que não tinha, pronto. E assim foi. Mas quando nascerem, com os 10 filhos, e depois a senhora dizia assim, 3 filhos num ano. Foi uma história muito grande, eu disse, Senhor, e se os filhos vão ter uma história, que eles nascer com eles. E foi a história que fez eles serem sacerdotes. O irmão mais velho, Adriano, abriu caminho para José e Paulo, os irmãos gêmeos. O padre Adriano foi o primeiro a falar nisso, que a mãe queria para o seminário, e assim foi. Falava muito coisa, o que se passava no seminário, o que disse, aquilo, aquele outro. Deixamos que o Paulo foi logo o primeiro a dizer, para o ano lá ver fazer essa experiência. E foram os 2 fazer a experiência e lá ficaram os 3. Para mim também é uma grande alegria. Na Ribeirinha, em São Miguel, a tripla ordenação ficará sempre recordada como um momento de festa.
Ai, a Elisa e o Manuel, 3 filhos sacerdotes. Ai, que graça, ai, louvado seja nosso Senhor, que graça. E no dia da festa, quando estarem a missa nova, foi uma coisa séria. Aquilo foi uma alegria muito grande. E sim, um orgulho de ser mãe de sacerdotes. Ter orgulho é uma condição de todas as mães. O Igreja Açores deseja a todas um feliz Dia da Mãe. 2 psicólogas da Cáritas Diocesana integram a linha criada pelo Governo Regional para apoio psicológico na sequência da Covid-19. A par de Fabiana Gomes, Cristiana Costa é uma das voluntárias da Ilha Terceira e falou da preparação para este desafio. Surgiu por parte da ideia da linha, surge por parte do Governo Regional e é sediada em São Miguel. No entanto, era importante haver também um reforço por parte de técnicos de psicologia de outras ilhas e nós, técnicas de psicologia da Cáritas da Ilha Terceira, voluntariámos para fazer parte deste projeto e podemos também colaborar. Antes ainda da criação da linha, fizemos algumas formações, nomeadamente um workshop sobre intervenção em crise, intervenção psicológica em crise, porque é um tipo de intervenção psicológica específica. E depois também algumas pequenas formações sobre especificamente como fazer atendimento psicológico através de chamada telefónica, porque tem características um pouco diferentes de um atendimento presencial. E depois destas formações, e nos sentimos um bocadinho mais preparadas para intervir neste contexto, foi então criada a linha, houve uma reunião para explicar a ideia e a forma de funcionamento desta linha e, portanto, agora os nossos números de telemóvel e os nossos turnos estão registados no Call Center Base em São Miguel e há dias e horas específicas em que podemos receber estas chamadas. Para já, os pedidos de ajuda não são massivos, mas prevê-se que nas próximas semanas as ligações sejam cada vez mais frequentes. O atendimento é feito em 2 dimensões. Depois da triagem por telefone, o acompanhamento poderá ter seguimento presencial. A linha de apoio psicológico Covid-19 tem o número 800 296 296. A Liga dos Amigos dos Doentes e a Cáritas Diocesana uniram esforços para doar 12 equipamentos de proteção individual para os 3 hospitais da região. Percebemos que um dos problemas com que nos debatíamos era a falta de material de proteção para os profissionais de saúde de mais elevado risco, isto é, aqueles que trabalhariam nas unidades de cuidados intensivos ou no transporte de doentes infectados. A Cáritas procurou saber quais seriam os meios com que poderíamos ajudar. E depois, em conversa com o presidente da Liga dos Doentes dos Açores, percebemos que fatos de proteção seriam boas ajudas e de modo que juntámos-nos e, portanto, com alguma orientação técnica que de facto veio do Sr. Enfermeiro João Enes, porque é um conhecedor também da área, decidimos procurar fatos de proteção, fatos que não são bem fatos, são uns capuzes com um sistema de respiração, proporcionar estes 12 dispositivos à região. Anabela Borba, da Cáritas dos Açores, adianta ainda que já foram entregues os equipamentos na Ilha Terceira. Já chegaram os primeiros 5 equipamentos, ficaram 3 no Hospital de Angra, 2 para a equipa de evacuação e nas próximas semanas chegarão os outros equipamentos que serão distribuídos para o Hospital de Ponta Delgada, para o Divino Espírito Santo e também para o Hospital da Horta. Uma doação ao Serviço Regional de Saúde que ronda os 10.000 euros e que são uma ajuda às unidades hospitalares em tempos de crise pandémica. Reunidos Aqui é o novo projeto da Pastoral Juvenil que junta em celebrações jovens das 9 ilhas dos Açores. Arrancou no passado domingo, 26 de abril, e transmite na página de Facebook da Pastoral Juvenil Diocesana aos domingos pelas 17 horas. Pensamos criar um espaço e um tempo semanal que fosse um ponto de encontro para os jovens da nossa diocese. Não pensamos em nada tipo catequese, tipo debate, mesmo alguma reflexão, porque isto já superabunda
nas redes sociais estamos a oferecer coisas que ordinariamente nós não oferecemos na maior parte das nossas paróquias. E é um sobrecarregamento, os jovens estão a estudar pela internet, pela televisão, os jovens estão tudo internet, televisão, quer dizer, e há uma sobrecarga. Por isso surgiu a ideia desta celebração, em que a celebração da Eucaristia é direta, logicamente, mas envolve a participação de jovens de todas as ilhas, das 9 ilhas, Santa Maria ao Corvo. Como é que se percebeu isto? Portanto, fazemos através de uma transmissão normal via Facebook, via rede social. O que é que nós fazemos? Convidamos os jovens de diversas ilhas a gravarem a oração dos fiéis, as súplicas, as leituras e até os próprios cânticos. E depois isto é introduzido na própria celebração. Portanto, há uma dinâmica que é criada com os jovens de todas as ilhas. E temos tido a preocupação também que a própria reflexão da palavra seja feita por jovens e não pelo padre. E no final da celebração temos sempre 2 ou 3 testemunhos dos jovens, não só como estão a viver este tempo de pandemia, este tempo de isolamento, mas sobretudo como é que eles estão a viver isso sempre de forma cristã. Começam a aproveitar este tempo para também crescer um pouco na fé. O padre Norberto Brum, diretor do Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil, garante que agora já são os próprios jovens a indicar o seu sucessor dentro da própria ilha e que assim a organização tornou-se mais fácil. Poderá assistir à celebração esta tarde pelas 17 horas na página de Facebook Pastoral Juvenil Diocesana. E também neste programa vamos conhecer a realidade de 2 novas ouvidorias da Diocese de Angra. Começamos por uma de grande dimensão, a ouvidoria da Lagoa. É nosso convidado o padre João Furtado, que está à frente da ouvidoria pela 2ª nomeação. Olá, obrigada por estar connosco. Como é que a ouvidoria está a viver este momento de isolamento social? Pois a ouvidoria, como sabem, foi criada em 1985, em abril de 85. Conta com 7 paróquias, um curato, tem à volta de 18.000 pessoas, né? E esta ouvidoria, tal como as outras, estão a viver este momento difícil, um momento de crise devido a esta pandemia. Nós sentimos que as paróquias perderam a sua dinâmica, portanto, as grandes celebrações, e mesmo agora nesta época, neste tempo litúrgico, que é o tempo pascal e o tempo da quaresma, foi tudo ele vivido na igreja doméstica, em casa, todos em casa. E, portanto, as paróquias, não tiveram, como não podia ser, não tiveram a dinâmica que é própria das paróquias, com a presença das pessoas, a celebrar a sua fé nas celebrações da Eucaristia, com as coroações, também a celebrar os sacramentos, a escutar a palavra de Deus. Mas uma coisa é certa, ao lado desta falta de dinâmica nas paróquias, como todas as outras, em todo o mundo, a gente sabe que as coisas pararam. Aliás, em tudo, nas instituições, no trabalho. E uma coisa é certa, esta situação também certamente leva-nos a pensar outras dimensões, a dimensão da igreja doméstica, da igreja que se recolhe, a igreja que procura viver em família, aquela igreja que tem uma família constituída e que procuram certamente viver também na sua fé, na oração, também na fraternidade. Não são todas, mas nós acreditamos que as pessoas que têm convicções e que têm uma vivência cristã, aquelas que participam, devem viver assim, neste espírito de fraternidade. Procuram escutar ou participar na missa pela televisão ou pelos canais. Nunca é com a presença das pessoas, claro, mas é um tempo de reflexão, eu sinto isto, em que as pessoas todos nós estamos a pensar
também nada no futuro vai ser como antes, parece-me. E no seu testemunho mais pessoal, que formas é que encontrou de fazer pastoral e quais são os anseios das comunidades da Lagoa? Quer dizer, nós, sacerdotes, a gente relaciona-se com as pessoas, os telefonemas para aquelas pessoas que estão mais ligadas e que são colaboradores, mas nada se pode fazer. Temos que ser realistas. Nada se pode fazer. A gente contata, vamos com esperança de que isto vai aliviar, que isto vai ser diferente. Não se pode fazer nada. Quer dizer, a presença aqui das pessoas é que dá a dinâmica a uma comunidade paroquial ou às comunidades paroquiais. E, portanto, o que é que se pode também tirar aí como lição? É o recolhimento, é o silêncio, por vezes muito mais eloquente e muito mais sublime do que fazer muitas coisas. Porque também nós temos que apostar, e eu penso que é um tempo favorável, porque é um deserto que nós estamos a fazer, e apostar na interioridade, na oração, na comunhão, com Deus, com Cristo. Eu falo pessoalmente, dá mais gosto, quer dizer, eu sempre gostei de rezar ou de celebrar a liturgia das horas, mas com certo cuidado, com calma, claro, celebrando também a Eucaristia mais em privado, mas com a esperança de que isto vai aliviar e as coisas, nós esperamos que no futuro seja tudo diferente. A gente vai, daqui a uns dias, vão abrir as igrejas e vamos ver mais ou menos como é que vai ser, com todos os cuidados, o pulsar, a presença das pessoas, com toda a segurança, para ver se começa uma nova dinâmica nas comunidades paroquiais. Sempre destacou essa dinâmica da ouvidoria da Lagoa, inclusivamente já o fez no início desta entrevista. O que é que teme que pode mudar com esta nova realidade, porque os próximos meses avizinham-se todos um bocadinho com algum medo à mistura. O que é que sente que poderá acontecer nos próximos tempos? Não sou futurista, não sei o que é que poderá acontecer. A gente vive o presente e pensa no futuro, mas o futuro ainda não aconteceu. O que posso dizer, algumas percepções, oxalá que esta situação de crise venha a despertar no coração de todos, na mente, no coração de cada um, esta necessidade de se encontrar com Deus, com Cristo, porque Ele é que é a razão do ser, é a razão e que dá o sentido à vida. E eu penso que esta crise também pode nos interpelar nesse sentido, de nós caminharmos mais para Cristo e com Cristo. Eu acho que esta crise pode despertar na voz da consciência e no íntimo dos corações esta necessidade do encontro com Deus, com Cristo. Porque de um momento para o outro tudo caiu, hein? E depois, eu falo por mim, leva-nos a pensar que a vida, quer dizer, de um momento para o outro se altera com um vírus que nós não conhecemos, que é tão, quer dizer, é a milésima, dizem, de parte de 1 milímetro, quer dizer, que mudou todo este mundo. E, portanto, eu espero bem que, em termos de igreja, de vivência cristã, que haja um despertar e que haja uma necessidade de se aproximar, sobretudo aqueles e aquelas que, porventura, não celebram a sua fé na Eucaristia, que é o melhor que nós podemos fazer. A Eucaristia é o centro e a fonte de toda a vida cristã. É uma percepção. Agora, eu não sei o que é que poderá acontecer. A pobreza é uma realidade muito preocupante na ouvidoria da Lagoa. Sente que, ou pode adivinhar-se, uma ação mais intensiva agora da pastoral social a partir deste momento? É assim, o que eu tenho receio é que poderá haver muitas carências. Eu já falei com a entidade autárquica, a senhora Presidente da Câmara. Há todo um conjunto de serviços sociais
que estão muito atentos, estes serviços estão atentos às necessidades e, portanto, há várias instituições no terreno, também a Igreja, centros sociais, Cáritas, tem Misericórdias, a Terra da Misericórdia, serviços sociais da Câmara, estão no terreno e, portanto, assistentes sociais sabem muito bem, têm isso tudo muito controlado, sabem quem é que tem necessidade, e, portanto, neste sentido, e penso que estamos atentos. Mas eu receio que haja alguma pobreza envergonhada, que não tem um certo pudor de pedir, de dizer que estão a passar grandes necessidades. Mesmo que nós tenhamos boa vontade, as pessoas estão em casa. Isso não é fácil, trabalhar no terreno. Portanto, é o que as pessoas estão dizendo. Temos várias instituições no terreno, estamos sempre em contato, falo com a Câmara e é o que se pode fazer na nossa banca. É um assunto muito complexo. Como é que prevê que poderá ser a caminhada sinodal que a Diocese tinha iniciado? O que é que podemos arrancar daqui? Olha, isto agora, nós já recebemos os documentos, a síntese de todos os trabalhos da Diocese, já recebi isto. Nós vamos refletir, mas claro que esta caminhada sinodal altera-se um pouco, porque a nossa preocupação é sobretudo esta crise. Todos nós, eu acho, perder-se um certo ânimo e uma certa força interior. No entanto, penso que vá para a frente, vamos ver. Também, se calhar, esta crise pode contribuir para outra forma, quer dizer, nós caminhamos com Cristo, a caminhada sinodal é caminhar, é fazer caminho com Cristo, né? E com Cristo caminhamos também em situações de dificuldade, situações de privação, situações muito difíceis, de deserto, como nós estamos a passar. Portanto, eu penso que a caminhada sinodal que estamos a preparar, a fazer e tudo, também vai ser marcada muito com esta situação. Que mensagem gostaria de deixar às comunidades da Lagoa e a todos os açorianos em geral neste final desta entrevista? Olha, nós somos pessoas de esperança. As crises acontecem e, portanto, quando acontecem, há sempre uma esperança de que tudo vai ser diferente, tudo vai mudar para melhor. Nós acreditamos que depois desta crise certamente que haverá um despertar para uma maior vivência cristã e também para as pessoas terem assim, segurança e qualidade nas suas vidas. E, portanto, a minha mensagem é de esperança. Uma mensagem de não desanimar, olhar para o futuro com olhos bem claros e acreditar que depois desta crise se calhar vamos ser muito mais cuidadosos no gastar, cuidadosos no fazer as coisas. Portanto, eu vejo assim, é uma mensagem de esperança para todos. Padre João Furtado, obrigada por ter estado connosco nesta edição do Igreja Açores. Obrigado. E da Lagoa vamos agora até à Ouvidoria das Flores. O nosso convidado é o Padre Eurico Caetano, ouvidor. Olá, obrigada por estar connosco neste Igreja Açores. A pergunta que lhe faço é habitual neste início de entrevista. Como é que a Ouvidoria das Flores está a viver este momento, apesar de ter vivido, se calhar, de uma forma um pouco mais tranquila este momento? Olá, Tatiana, a todos aqueles que nos ouvem. De facto, nós tivemos esta felicidade
de vivermos de uma forma mais tranquila este tempo de confinamento e de uma certa incerteza daquilo que estava à nossa volta. Não é? Procuramos sempre marcar presença junto de todos aqueles que nos estão confiados, com a nossa atenção, com a nossa oração, a todos, principalmente aqueles que tinham mais necessidades e que seria necessário socorrer com alguns bens materiais, nomeadamente com a alimentação, uma vez que, apesar de não termos casos nenhuns na nossa ouvidoria, acabamos por também ter que nos confinarmos e de haver o distanciamento social que era necessário para garantir que nada de menos bom pudesse acontecer, não é verdade? Que formas é que encontrou de estar mais próximo das comunidades neste momento? Quais são os principais anseios dos florentinos? Neste momento, todos nós desejamos voltar à normalidade e, de acordo com aquilo que o Sr. Presidente do Governo Regional já nos disse esta semana, acaba por ser uma forma de nos aliviar um bocadinho mais, mas com alguma apreensão daquilo que vai ser os tempos próximos, não é? Porque, apesar de não termos nenhum caso, não sabemos o que é que vai vir por aí afora. Mas, durante este tempo todo, procuramos sempre estar disponíveis para quem quisesse falar connosco, recebemos telefonemas das pessoas porque querem desabafar, querem falar, ou até mesmo só para perguntar como estão os seus sacerdotes, os seus párocos, no sentido de também haver esta proximidade. Apenas transmitimos via Facebook o Trido Pascal e o dia de Páscoa, uma vez que também é muito difícil em alguns lugares da nossa ilha haver acesso à internet e por isso achamos por bem que o tratamento para todos seria igual, até porque a televisão chega a mais lugares e haveria maior disponibilidade e maior facilidade em aceder a esses meios para poder participar numa Eucaristia nessas mesmas vias sem ser a presencial, como nós estamos todos neste sentido. No entanto, as pessoas sabem que todos os dias nós celebramos por elas, inclusivamente telefonam-nos a pedir intenções particulares e por intenções dos seus familiares defuntos, por saúde, motivos vários, para que nós possamos ter presentes na nossa oração e para que haja esta união das famílias com cada um de nós a celebrar a Eucaristia aqui no Passal de Santa Cruz. Nós enviamos também via Facebook as leituras das Eucaristias do dia e as pessoas, na mesma hora que nós estamos a celebrar a Eucaristia, leem as leituras e fazem uma pequena meditação para que, de facto, esta união de corações, ainda que à distância, possa acontecer. Como é que se faz esta gestão de correr riscos e conhecer o inimigo apenas pela televisão e não ser uma realidade ou um perigo que está na casa ao lado? Como é que se gere isto? Como é que a comunidade fez esta gestão, se estiveram sempre alertados para este perigo? Julgo que quem teve maior consciência será principalmente as pessoas de fatores de risco. Os idosos tiveram muito mais cuidado, a questão mesmo do ir às compras e a proximidade com as outras pessoas, eles tentavam praticamente daquilo que me foi dado ver e presenciar, procuravam um certo distanciamento, não tanta proximidade, e mostravam-se muito apreensivos. Temos na Ilha das Flores exatamente estes dois pontos, quer dizer, há pessoas preocupadas, que sentem que de facto é uma ameaça real, e há outras pessoas que acham que o facto de não termos nenhum caso nas Flores, que se calhar as medidas foram de certa forma excessivas, mas exatamente porque não temos nenhum caso nas Flores foi preciso os comportamentos que nós tivemos, não é? Portanto, há aqui que fazer aqui uma gestão, porque depois sabemos que cada cabeça é sua sentença, já diz o povo, não é? E acaba por haver assim uma certa dificuldade em fazer ver às pessoas que de facto neste momento amar o próximo, estar próximo, como diz o Padre Júlio muito bem, é estar em casa. Portanto, ou seja, neste momento o que nos é pedido é que amar, construir uma sociedade mais humana e mais justa, é o distanciamento social, enquanto estamos neste período de incerteza, porque não sabemos o que vai vir.
Na Ilha das Flores, a pobreza é uma questão muito preocupante. Sente que depois desta paragem também económica, a Pastoral Social terá um trabalho mais intensivo também na Ouvidoria das Flores? Neste momento já estamos a sentir algumas situações complicadas. A Caritas é o braço social da ilha, de todas as paróquias, porque ela está ligada a todas elas, e que tem procurado estar muito atenta às necessidades que vão aparecendo ao longo deste tempo. De facto, nós vamos voltar a uma normalidade agora, portanto, praticamente nas Flores, se nós não voltarmos atrás, voltamos a uma normalidade já na próxima segunda-feira, uma certa normalidade, digamos assim, com as regras todas que são necessárias ainda manter. Por isso, se calhar um mês não foi o suficiente para estrangular, de certa forma, as famílias, quer a nível financeiro ou outros bens que tenham necessidade. Mas, de facto, um mês foi suficiente para algumas famílias começarem a sentir alguma necessidade e, por isso, a acorrer a determinadas ajudas, não só à Caritas, como também às autarquias. E nós procuramos sempre ter esta atenção e, desde a primeira hora, procuramos estar bem atentos a esta situação, porque sabíamos e sabemos que o facto de não termos trabalho, de não desempenharmos as nossas funções e dos rendimentos serem mais reduzidos, pode levar a alguma carência e por isso era necessário que nós estivéssemos atentos a essa realidade para que isso não acontecesse. Agora, temos que esperar agora como é que vai ser a partir deste mês e ver realmente como é que as coisas vão acontecendo. A nossa preocupação também foi, principalmente, em atenção em algumas crianças que, como se alimentavam na escola e passaram a ter a escola em casa, teriam provavelmente alguma dificuldade maior no agregado familiar para a sua alimentação. E isso também foi uma preocupação que procuramos também analisar e de certa forma, também colmatar esse sentido. O que é que sente que a Igreja, particularmente nas Flores, mas a Igreja portuguesa e no mundo, poderá perder e ganhar com este momento? Eu julgo que a sociedade não vai ser igual. Eu acho que o facto de estarmos muito tempo sem nos abraçarmos, sem nos cumprimentarmos, sem estarmos juntos, não é? Poderá trazer alguns dissabores iniciais, não é? Acho que todos nós, após e termos a certeza de que não corremos mais o risco do coronavírus, precisamos de olhar, de facto, o outro como o outro merecedor da nossa atenção, não é? E por isso, não sei para que caminho é que iremos percorrer, até porque as pessoas, apesar de estarem sedentas de voltar a estarem juntas, podem estar ainda marcadas por este tempo de incerteza e de olhar o outro, em vez de olhar o outro como um amigo, alguém que é próximo, pode ver o outro como um inimigo, alguém que é portador de uma doença, não é? E por isso a Igreja tem este desafio de voltar a centrar aquilo que é importante no ser humano, que é a nossa capacidade de nos relacionarmos, de termos uma atitude de empatia, de irmos ao encontro do outro. E acho que isto vai ser preciso e vai ser um desafio que a Igreja vai ter, porque este foi o ser de Jesus, portanto, ele foi ao encontro de quem precisava, e este deve ser o ser da Igreja, ir ao encontro de quem precisa estar com. E isto vai ser um desafio que nós vamos ter nos próximos tempos, com quase certeza. A Ilha das Flores, à semelhança do Corvo e de Santa Maria, serão as primeiras a retomar uma normalidade sempre condicionada. Que conselhos gostaria de deixar às comunidades das Flores para este próximo passo que será dado, que será uma tentativa de retoma de normalidade? Apesar de voltarmos à normalidade, nem tudo está certo. E então o meu conselho seria, e será sempre, que enquanto não tivermos a certeza de que já ultrapassamos esta ameaça, precisamos de manter-nos todos numa atitude de amor e caridade para com o outro. E neste momento, o amor e a caridade para com o outro é o distanciamento social. Não nos juntarmos, não fazermos festas, não fazermos aquilo que é normal, não no sentido de porque é mau, mas porque neste momento ainda há incerteza.
E por isso é que os eventos ainda não se vão realizar. Por isso é que ainda não sabemos se as Eucaristias vão acontecer, apesar da escola voltar no dia 11, apesar de outras realidades irem abrindo ao longo desta próxima semana. É preciso termos ainda cuidado. É preciso ainda percebermos que, apesar da nossa vida voltar a alguma normalidade, ainda não é certo de que tudo está bem, mas que podemos contribuir para que tudo fique bem no futuro se formos responsáveis. E responsáveis quer dizer não só assumir aquilo que são as nossas responsabilidades, mas lutarmos para que o outro e o viver em comunidade não fique prejudicado por causa das minhas ações. Que caminho se pode adivinhar para a caminhada sinodal que a Diocese tinha começado? Que caminho? Pois, isto agora vai ser este novo desafio, quer dizer, nós vamos, em Diocese, deveremos então analisar de facto aquilo que foi a nossa capacidade da Igreja, aquilo que foi a capacidade da sociedade de intervir e de fazer construir um sentido de humanidade mais verdadeiro e percebermos que, como em conjunto, apesar das 9 identidades específicas de cada uma das nossas ilhas, precisamos de, em Diocese, encontrar o caminho que devemos percorrer em conjunto. Claro que a análise deste caminho ou a feitura deste caminho ficou um bocadinho atrasado neste sentido, porque paramos todos, não é? Mas precisamos de não esquecer de que a vida continua, a Diocese continua, as paróquias continuam e precisamos de facto, em conjunto, encontrar saídas para estes novos desafios que vão aparecer, provavelmente, a partir desta situação. Padre Eurico Caetano, obrigada por ter estado connosco neste Igreja Açores. Um grande abraço virtual aos florentinos e que continuem a conseguir estar um pouco imunes a toda esta pandemia. Um grande beijinho para todos. Obrigada por ter estado connosco. Também para vocês e igualmente também para vós. E o Igreja Açores vai regressar na próxima semana com mais atualidade e mais convidados especiais. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.